Que mudanças, então, tá, a gente pode tentar entender aqui que vieram com a GDPR, né? Então, o primeiro ponto são direitos mais fortes. Eu acho que uma das coisas que ficou muito clara, e nós aqui brasileiros, talvez a gente tenha nossos colegas portugueses aqui assistindo a apresentação, ou de outros países, enfim, mas para eles esse assunto está bem mais maduro, né? Nós já temos a GDPR já desde 2018 sendo executada na Europa. Então nós vamos ver o seguinte, né? Que nós brasileiros estamos entendendo como é que até onde vai nossos direitos de proteção de dados. Então o cidadão ele tem direito a saber como é que os controladores, como é que as empresas que fazem tratamentos de dados pessoais, como é que eles fazem relativo aos seus dados. Com quem que eles compartilham, qual tipo de tratamento, qual a finalidade, né? Existe essa transparência, os controladores de dados têm que dar para os titulares dos dados, aqueles que realmente são donos desses dados pessoais. Tá? Então, direitos muito mais fortes. O próprio titular ele pode solicitar isso para o controlador não pode cobrar nada, ele tem que poder entregar essa informação, ele pode cobrar que esses dados sejam criptografados, que eles sejam eliminados, desde que não exista uma obrigatoriedade por parte do controlador de dados na manutenção desses dados, por exemplo, para cumprir uma obrigação legal. Tá? Os próprios titulares de dados, por exemplo, eles podem acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Comentar sobre um eventual, algum tipo de problema que ocorreu com seus dados, como um vazamento, sabe? Eles têm esse direito. Tá? Então, a coisa ficou muito mais fácil, né, de se fazer, né, e vai ser, inclusive, com muito mais obrigações e obrigatoriedade para quem vai fazer esse tratamento de dados. Então, para os titulares, isso ficou muito melhor. Tá? Então, e com isso, cresce cada vez mais a necessidade dos controladores poderem se relacionar de uma forma coerente com esses titulares de dados. Esses titulares de dados podem ser titulares internos, como funcionários, em que tem tratamentos de dados pessoais necessários, inclusive, para cumprimento de obrigações legais. Esses titulares podem ser prospects, clientes, né? Enfim, uma gama de pessoas, né? Pessoas naturais diferentes. Além disso, nós temos também o nível de exigência do ponto de vista que a gente denomina de privacy by design, privacy by default, né? A Anne Cavokian, que é uma doutora nessa área, no Canadá, ela, por volta de 2010, ela lançou aí toda uma teoria que envolve o Privacy by Design. O que é o Privacy by Design? Na verdade, é um framework, tá? Uma metodologia, vamos dizer assim, que remete a boas práticas de privacidade. Tá? Então, em vez de remediar a privacidade, eu tenho que prevenir. Tá? Eu já tenho que adotar a privacidade como um padrão para o meu serviço, como para o meu projeto. Eu não posso perder funcionalidades em uma determinada aplicação no momento que eu digo que eu quero uma privacidade máxima. A privacidade máxima já tem que nascer com um padrão, e não a privacidade mínima, e depois, se o titular quiser a privacidade máxima, ele tem que entrar num determinado lugar do aplicativo móvel, alguma coisa assim, para mudar isso. Tá? Então, o que se quer com tudo isso, na verdade, né, pessoal? Se quer que as coisas já nasçam com privacidade e que a privacidade ela possa ser incorporado em todo o ciclo de vida, que a gente denomina de ciclo de vida de privacidade, desde a obtenção dos dados, tá, até mesmo o uso final por parte do titular, até mesmo a exclusão, né, quando o titular não quer mais o serviço, enfim. Então, essa preocupação toda é para criar uma cultura que, quem sabe, um dia, né, vamos pensar aí numa coisa talvez um pouco utópica nesse momento, que a gente não precisa se preocupar com a privacidade, porque a privacidade já está incorporada em tudo. Só que para nós atingirmos esse nível,
tem muito tempo aí. Tá? Nós aqui, brasileiros, temos muito que aprender com países mais envolvidos no assunto, e nós temos que buscar essa questão de adequação, né? Eu sempre brinco um pouco que a gente faz todo um esforço para postergar algumas coisas, e esse esforço, às vezes, muitas vezes maior do que o esforço de se adequar. Tá? Enfim, eu acho que essa é uma questão cultural. Nós estávamos ouvindo um pouco outros colegas de manhã falando um pouco sobre a questões culturais diferentes entre os países, e aqui, então, posso falar um pouco sobre essa questão de nós brasileiros. Tá? Então, a gente tem que mudar um pouco o mindset nesta questão. Além disso, né, nós também temos a introdução do conceito de accountability, tá? Que é a nossa prestação de contas. Não adianta só eu dizer que eu tenho que fazer, ou que eu faço, melhor. Eu tenho que mostrar que eu faço. Eu tenho que poder registrar isso, eu tenho que poder realmente demonstrar a conformidade.